Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nesse mundo pós-pandemia, um dos maiores debates em curso hoje no RH é qual é o modelo de trabalho ideal para cada empresa. Dentre as opções que mais têm sido usadas, não é segredo que o trabalho híbrido definitivamente tem se destacado. Mas pouco se tem trocado sobre os erros, acertos e boas práticas desse modelo tão recente na adesão absoluta a ele. Para ajudar a sua empresa a entender melhor como implantar uma atuação híbrida que funcione, no programa de hoje, nós vamos receber a Patrícia Coimbra, vice-presidente de RH e ESG da Sul América Seguros, maior seguradora independente do Brasil, com mais de 4.000 funcionários e 30.000 corretores independentes espalhados pelo país. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Olá, como vão todas e todos? Muito bom estar aqui para compartilhar. Então, um grande prazer estar aqui com todos vocês. Muito legal, Patrícia. O prazer é todo nosso. E a conversa hoje tem um tema extremamente pertinente e relevante aqui para a nossa comunidade da RH. Com certeza vai ajudar muita gente. Patrícia, para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você e sobre a Sul América, para a gente construir um pano de fundo geral para a nossa conversa. Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu sou formada em tecnologia, em economia e tenho pós em marketing. Consegui trabalhar, né, em todas essas áreas e depois eu migrei para a área de RH. Tenho experiência em multinacionais, empresas nacionais também, nos segmentos de óleo e gás, consumo, telecomunicações e agora mercado segurador, né? Falando um pouco sobre a Sul América é uma empresa de 126 anos, capital aberto, mas com a família que controla, né, a companhia, na sua quinta geração. É uma companhia que vem se transformando muito ao longo desse tempo, né? Se a gente pensar em quantas empresas têm 126 anos, né? Realmente é um privilégio. E é muito interessante porque é uma empresa que, ao mesmo tempo, tem um longo prazo pela questão do controle, né, da família e também vive todo o calor do trimestre, né, dos resultados trimestrais. No meio da pandemia, a gente vendeu, né, o nosso negócio de automassificados. Então, hoje, nós nos posicionamos como uma empresa que trabalha e desenvolve saúde integral, que é a saúde física, emocional e financeira, com um portfólio de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos. E como você falou, né, nós temos aqui em torno de 3.000, 4.000 funcionários, né? Então, e 30.000 corretores, que é a nossa rede, além da rede toda de prestadores, médicos, dentistas, enfim, é um grupo de stakeholders bem grande, bem relevante, e que sem todos eles a gente realmente não faz essa entrega para os nossos clientes. Muito bacana, Patrícia. Agora entrando no case em si, dá um resumo sobre como é o modelo híbrido da Sul América, para que com isso a gente tenha uma ideia geral da estrutura que vocês montaram antes da gente aprofundar nas perguntas específicas sobre cada pedacinho aí do modelo híbrido de vocês. Eu acho que a informação mais importante para esse compartilhamento, né, é assim, quais foram as premissas que a gente desenvolveu para esse modelo, né? Então,
Eu acho que cada companhia ela tem a sua cultura, ela tem o seu momento, o seu negócio, que vai demandar assim, um desenho específico. No meio do ano passado, a gente falou, bem, em algum momento isso tudo vai acabar. E aí? Né? Como é que a gente volta? De que forma a gente volta? Que variáveis a gente tem que levar em consideração? Então, eu acho que aqui foi o nosso maior aprendizado. O que a gente tem que levar em consideração para fazer esse desenho? Né? Então, a nossa experiência foi, primeiro, vamos ouvir o mercado. O que está acontecendo no mundo, né? Em estágios diferentes, o que está se debatendo, e a gente contou com uma consultoria para nos apoiar nesse nível de informação. Então, essa escuta das tendências, o que está acontecendo, é importante. O outro parâmetro muito relevante, o grau de digitalização dos nossos processos. Né? Por quê? Porque ao longo da pandemia a gente já fazia muita coisa digitalmente, né? E a gente teve assim, né, uma evolução exponencial, principalmente no nosso mercado. Né? Então, a telemedicina, principalmente, né, foi muito demandada e ainda é. Então, como é que isso cresceu de uma forma exponencial e todo o resto da nossa operação, consequentemente, também. Então, a gente avaliou o grau de digitalização, porque esse é um ponto importante para a gente ver o grau de remotização que a gente pode trabalhar em cada processo. Outro elemento muito importante, o terceiro, a escuta dos funcionários. Então, colaboradoras e colaboradores, bem, o que vocês preferem? Escutamos também os talentos no Brasil. Então, o que eles também querem? Porque hoje a gente tem esse grupo de funcionários, amanhã a gente vai estar. Né, o turnover natural, as pessoas vão estar saindo, outras pessoas vão estar entrando, então é importante a gente estar calibrado com as demandas dos profissionais do mercado. Outro ponto foi o que a gente chama de momentos que importam. Quais são aqueles momentos que são importantes para a gente trabalhar na equipe, tanto de forma remota, híbrida, quanto presencial? Momentos de integração, alinhamento, reconhecimento, ideação. Então, a gente mapeou esses momentos e, de alguma forma, eles são importantes em graus diferentes para cada equipe. Tá? E, finalmente, impactos em facilities, né? Então, bem, se a gente vai usar os nossos espaços de outra forma, como é que eles seriam? Então, tão simples e tão complexo quanto isso, né? Foi tudo isso que a gente levou em consideração para a gente desenhar o nosso modelo. E a partir daí, a gente começou a execução. E como a gente começou a nossa execução? Por ondas. Né? Inicialmente, as ondas mais remotas. Por quê? Porque naquele momento a gente ainda estava com um grau de pandemia, de ocupação de leitos, né, e de casos ainda elevado. Então, a gente falou, bem, vamos começar com a onda remota, porque é o que a gente está fazendo, mas a gente também já começa a aplicar alguns elementos mais formais, como a definição de contratos de trabalho, né, a definição da tecnologia e a definição também dos momentos que importam. Mas eu acho que uma pergunta que eu preciso te fazer nessa análise de tomada de decisão é o que levou vocês a tomar a decisão efetivamente pelo híbrido, né? Você contextualizou muito bem, né, das 3 análises que vocês fizeram, né? Agora, como é que foi essa tomada de decisão? Em que momento que vocês falaram, não, é o híbrido que vai servir melhor para nós? Então, na verdade, a nossa decisão é uma consequência dessa modelagem. Então, nós temos, eu diria, hoje, a gente trabalha com o nosso modelo rodando em 73% das equipes trabalhando de forma remota, porém em graus diferentes. A gente tem cerca de 60% da companhia que vai rodar majoritariamente de forma remota, né? Em torno de 20% majoritariamente presencial. Né? Então, a gente tem 20% que vai trabalhar, né? Dos 60%, dos 20%, a gente tem em torno de 20% que a gente vai trabalhar de uma forma mais híbrida, em graus diferentes. Então, a nossa decisão pelo híbrido, na verdade, está muito relacionado
a essa modelagem. Então, o modelo que a gente está adotando é uma consequência da modelagem. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, vocês vão ter, pelo que eu entendi, são 60% home office, 20% é híbrido e 20% é presencial, 100% presencial. Exatamente, tá? Perfeito. Então, e esses 60% você tem graus diferentes de remotização, né? Mais remotos e menos remotos. Tá? Maravilha, bem interessante. Fazendo um trabalho de customização por grupos, né, para que mantenha uma organização, mas também trabalhe de uma forma individual, né, por assim dizer. É porque as demandas são diferentes, né? Quando você pensa na natureza de trabalho, né, de algumas equipes, ou comerciais, ou equipes de inovação, equipes de tecnologia, de negócio, a gente tem diferentes negócios, estruturas de back-office também, assim, são demandas diferentes, em processos com diferentes tecnologias. Então, tudo isso a gente levou em consideração. E não falar, bem, vamos trabalhar desta forma. Não, a forma é uma consequência. E eu acho que algo que é bem importante, né? Não é porque você tem um modelo definido que esse modelo ele vai ter vida longa, né? A única coisa que a gente sabe é que vai ter vida curta. Então, o que a gente vai estar observando o tempo todo? Desde o início, a gente definiu indicadores de produtividade por área e os nossos indicadores de engajamento. Então, a gente vai escutar permanentemente as pessoas, né? Em pesquisas mais curtas, mais simples, né? Pesquisas Pulse, para entender o nível de engajamento das pessoas e a produtividade de cada área. Cada área já tem os seus indicadores de produtividade. A gente vai estar fazendo esse acompanhamento, né, em ciclos um pouco mais curtos, para ver aonde a gente precisa fazer algum tipo de ajuste, porque com certeza a gente vai ter que fazer. E outro elemento é o mercado, né? Como é que o mercado vai estar também evoluindo, como é que os nossos clientes, corretores vão trabalhar. E isso também é uma parte relevante dessa escuta e dessa construção. Então, eu acho que um ponto bem importante também é não pensar que, nossa, depois desse trabalho todo, ufa, está resolvido. Não, aí que começa o trabalho, que é rodar, escutar, monitorar e ajustar o tempo todo, porque é muito vivo, né? Faz todo sentido. Uma pergunta que, com certeza, quem está nos ouvindo ou nos vendo está se fazendo agora é quem que está em cada grupo e por quê, né? Para a gente entender o caso a caso desse fatiamento, né? Então, quando a gente, como exemplificação, times que trabalham mais remotamente são majoritariamente tecnologia, digital, squads, né? Então, tem os momentos que importam de ideação, mas você tem tecnologias que cobrem muito isso, mas esse é o interesse maior, né, desse perfil de talento, assim também como é o maior grau de digitalização que a gente tem. Então, tecnologia e squads são exemplos. Outros exemplos são equipes que trabalham de forma mais transacional, emissão, né, que são trabalhos em que você tem um nível de, vamos dizer assim, uma rotina maior e também um uso maior de tecnologia, uma central de atendimento, mas a gente tem dois grupos na central, o grupo que trabalha mais remotamente e o grupo que trabalha presencialmente. Por quê? Porque são pessoas que são novas, que precisam de acompanhamento, né? Então, a gente faz essa diferenciação também. Então, a gente tem parte remota e parte presencial. Então, esse eu diria assim, majoritariamente são os grupos de trabalho mais remoto. Os trabalhos híbridos, em geral, são estruturas mais de back-office, em que você tem um trabalho que parte é transacional, mas muito trabalho também é feito junto com o cliente interno, é feito para alinhamento em projetos. Então, também a gente tem muitos momentos que importam em estruturas de back-office. E as equipes mais presenciais, com certeza, são as equipes comerciais, porque o presencial não é necessariamente no escritório, né? O presencial onde você precisa de muito contato físico. Então, a gente tem um exemplo, é a nossa equipe comercial, né? Outro exemplo, a gente tem uma área de asset, uma área de investimentos, em que as decisões, todo mundo olhando telas,
tomando decisões conjuntamente, e a agilidade da tomada de decisão aqui é chave. Então, também é um grupo que majoritariamente está presencial. Maravilha, maravilha. Essa, 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 esse modelo que você trouxe me gerou uma reflexão em relação à importância de, eventualmente, mesmo as empresas que adotam 100% home office, ponderarem se não seria importante ter um híbrido para a diretoria, para ter sei lá, um alinhamento macro muito forte. Não sei, só uma breve reflexão, porque até então o que eu tenho escutado bastante no mercado é ou híbrido, ou home office 100%, ou presencial 100%. Não. E no case de vocês realmente separaram em pedaços para individualizar mesmo a decisão, né? Então, talvez nessa linha a empresa possa segmentar esse trabalho com alta gestão também, né? Não sei qual. Exatamente. Porque da mesma forma que a gente teve essa definição dos momentos que importam por equipes, então as equipes junto com a liderança definindo, a mesma coisa aconteceu para a alta liderança, para o comitê executivo, para o grupo de diretores. Então a gente também definiu bem quais são os nossos momentos que importam entre a gente e com a nossa equipe. E vamos começar a rodar, né? Então, porque uma agenda executiva, ela está com a equipe, ela tem uma agenda forte lateral e tem uma agenda muito forte para fora, né? Com o cliente, com o investidor, com o corretor. Então, é quase como se fosse um pouquinho, né, do que acontece nas equipes, acontece com a liderança, mas alguns mais para fora, outros mais para dentro, né, dependendo também da natureza do trabalho. Então, isso a gente. Por isso que, quando fala assim, bem, qual o modelo? São todos os modelos que a gente tem. Né? Mas o que eu acho importante é você considerar essas especificidades, a tecnologia, ouvir os funcionários, escutar o mercado, porque é muito crítico, né, a gente fazer o atendimento aos nossos stakeholders e também atrair e reter os talentos. A gente sabe a dificuldade, né? A gente está aqui, entrevistas de RH, quando a gente fala com todo mundo, né? O grau de dificuldade, né, para a gente conseguir profissionais, né, pela concorrência, né, e também reter. Mais do que reter, né, ficar com as pessoas aqui bem, né, e as pessoas, assim, olha, vou dar um tempo aqui porque eu estou muito bem aqui, né, sabendo que os ciclos são mais curtos e tudo bem. Essa é a tendência, esse é como as coisas funcionam. Mas você ter essa flexibilidade, eu já adianto a todos vocês, a todas vocês, a gente tem conseguido um grau de atração e de retenção muito bom frente ao que a gente observa no mercado, justamente pela escuta e pela flexibilidade. Você sabe que, reforçando esse ponto que você trouxe, o grupo, né, da Forceus tem uma HR Tech que faz automação de recrutamento, e você sabe que na tabela de preço dessa empresa, o tipo de projeto mais barato é o 100% home office, porque é muito mais fácil fechar a vaga quando a empresa oferece esse modelo. Sim. Então, conversa com o que você falou lá no começo e reforçou agora há pouco sobre essa questão de tomar essa decisão levando em conta a estratégia de atração de talentos, porque de fato é uma moeda de troca que a gente está começando a conhecer agora como RH, mas ao que tudo indica, ela tem se mostrado uma moeda de troca muito pesada, muito importante, principalmente para grandes talentos, né? Então, uma reflexão muito válida. Patrícia, agora entrando no micro aqui do case, quais foram as implementações / mudanças que a empresa precisou fazer para se adaptar a esse construto tão heterogêneo aí que você mencionou até agora? Eu acho bem importante também, eu acho que é uma outra dica. Esse trabalho foi feito em muitas mãos, né? Então, a liderança desse projeto foi feita pela head de processos e Lean na companhia. Então, dentro desse grupo, a gente tem
a parte, né, representação, vamos dizer assim, óbvio, da equipe de RH, facilities, toda a parte trabalhista, jurídica, tecnologia, ESG, comunicação. Então, assim, a gente tinha um grupo multifuncional com representação de diferentes áreas. Por quê? Porque ele impacta vários ângulos, né, do nosso negócio. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender bem quais foram as mudanças estruturais que foram feitas para a gente começar a rodar esse modelo. Então, demanda de tecnologia, porque você vai ter que ter equipamentos mais, vamos dizer assim, mais adequados para o tipo de trabalho, né, remoto. Você vai ter que subir o grau de segurança da informação, né? Então, esse é um ponto extremamente relevante também no modelo mais remoto, né? Porque você nem sempre consegue fazer essa gestão da segurança da informação, dependendo aonde a pessoa está plugada, né? Você tem impactos grandes também na parte de facilities, porque grande parte do trabalho, quando as pessoas forem aos escritórios ou né, aos seus espaços, é colaborativo. Ele é pouco individualizado e mais colaborativo, embora você tenha que ter um espaço individualizado. Por quê? Porque algumas pessoas não têm condições de trabalhar em casa, né? Ou por muito barulho, ou por condições da família, e você tem que considerar essas especificidades também, né? Então, tem um espaço mais individualizado, tem espaços, a gente brinca que também tem que ter muita flexibilidade de espaços mais colaborativos, mas aqueles em grupos menores, em que você consiga ter um isolamento do som, ou um espaço onde eu vou fazer uma ligação, ou um espaço onde a pessoa tome um café e de alguma forma também converse. Então, a gente tem todas essas flexibilidades, mas eu diria que, em grande parte, a adaptação de facilities é sair de um modelo mais individualizado para um modelo mais coletivo. Então, tem esses ajustes. Temos também parte toda trabalhista, né, para trabalhar com contratos específicos e apoios específicos. Então, trabalho mais presencial, eu tenho que trabalhar numa equipe de vendas, óbvio, né? Ferramenta de trabalho, carro, quilometragem, ou vale transporte, mas equipes mais remotas, ajuda de custo, né? Porque nós sempre oferecemos ajuda de custo para as equipes remotas, mesmo antes da pandemia, oferecemos ao longo da pandemia, assim como também ajuda para as pessoas montarem a sua estação de trabalho minimamente em casa, e a mesma coisa a gente faz agora. Então, todo esse acerto de contrato de trabalho e condições de trabalho, a gente também fez mais aqui por grupo e por onda, né? Porque isso também é extremamente relevante. E um ponto que para mim é bem crítico, porque aqui eu acho que são todos itens mais tangíveis, né? Mas o mais intangível é o que a gente chamou de combinados. Na escuta dos funcionários, muitas pessoas falando: olha, a carga de trabalho aumentou muito. E a carga de trabalho não da empresa, mas toda a carga de trabalho, né? De ter os filhos em casa, de você ter, né, uma dinâmica, muita gente em casa e ter que conciliar todas essas rotinas, né? Então, isso estava esgotando muito as pessoas, né? Principalmente mulheres, né? Porque ainda tem esse recorte de que a mulher que acaba, né, cuidando mais da casa, da rotina da casa e dos filhos, né? Não só elas, mas muito as mulheres. Uhum. Então, a gente fez os combinados, né? Então, a gente não pode marcar reunião antes das 9, não pode marcar depois das 18. A gente tem que deixar no mínimo 2 horas de espaço de refeição, porque a pessoa não vai só almoçar, ela vai preparar o almoço para alguém, né? Ou para os Uhum. pais, ou para os filhos, né? Então, tem que ter esse espaço. E outro elemento também para as pessoas, a gente só agenda conversas com 50 minutos, né? Ou sempre terminando 10 minutos antes, porque é a pausa que a pessoa tem para fazer o que ela quiser, né? Eu vou me Uhum. preparar para outra reunião, eu vou beber uma água, eu vou dar uma relaxada, ou eu vou o que for, né? Então, fica a Uhum. cargo de cada um. Então, esses combinados também são importantes, ou seja, a escuta dos funcionários
para a gente, para cada organização, ver assim, bem, o que eu preciso implementar para, de alguma forma, manter a produtividade e o engajamento, porque esse tipo de situação impacta os dois, né? Os dois indicadores, né? Uhum. E uma coisa que você mencionou, Patrícia, que eu achei bastante importante para todos nós, né? É várias das coisas que você falou, acho que são brilhantes, inclusive tem uma questão que eu queria salientar, que eu achei sensacional, que você chamou de momentos, Momentos que importam. momentos que importam. Eu achei o conceito criado perfeito. Estratifica o que realmente precisa ser presencial, né, no final do dia. E outro conceito também é a questão da adaptação, né, de estar como escutativa para não tratar o tema como uma decisão tomada, mas sim como um aprendizado em construção. E eu acho que nessa questão do modelo híbrido hoje que nós vivemos, é necessário mencionar, não sei se você vai concordar, que ele é quase um piloto do modelo híbrido, porque as pessoas estão aprendendo a se organizar. Então tem um desgaste adicional, que é o desgaste de você estar começando a entender como que tua vida muda, funciona, e esse processo para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado. Então, aí, adicionando uma complexidade em cima do que você trouxe, ainda tem esse detalhe de que o kickoff ele é um kickoff que vai ter zigue-zagues, né? Para o indivíduo, da porta da casa dele para dentro. Né? Concordo mesmo, concordo plenamente com você, Rodrigo. Essa repactuação familiar, né? De falar, gente, vamos lá, agora a coisa funciona dessa forma aqui, não tem mais a mulher faz isso, faz aquilo outro, e o homem só faz uma coisa, né? Repactuar as coisas, né? Exatamente. E assim, e todo mundo, bem, que dia eu vou, que dia eu não vou, e o dia que eu for, né? Assim, todo mundo está reaprendendo a fazer os relacionamentos também, né? Então, assim, como é que isso funciona de novo? Será que a gente precisa desse tempo todo, ou está com menos tempo do que a gente deveria? E não tem jeito, Rodrigo, você tem que rodar. Não pode ficar na cabeça. Será que é mais? Será que é menos? Será que vai funcionar? E às vezes você cai na armadilha de definir rápido, porque é muita indefinição, é muita escuta, é muita variável. Então, o que você, pelo amor de Deus, vamos definir que vai mais um dia na semana, vai menos um dia, ou esse grupo. E toda vez que você simplifica, ok, você começa a rodar, mas você vai ter mais estresse organizacional, estresse das pessoas, não vai ter impactos em atração, em retenção, em produtividade, em engajamento. Tem consequências, né? Eu falo assim, não tem certo e errado. Eu falo não porque eu repito de alguém que falou. Não tem certo e errado, mas tem consequências, né? Então, o nosso ponto aqui, eu acho que foi muito boa a nossa experiência, porque ninguém foi muito emocional. Embora todo mundo seja emocional no tema, na construção, claro que tem liderança que quer todo dia as pessoas lá, e tem liderança que, nossa, minha equipe chegava muito cansada, porque tinha um nível de deslocamento absurdo. Então, óbvio, opinião todo mundo vai ter e tem que ter. Mas o que a gente tem que entender é, olha, toda vez que a gente toma uma decisão, quais são as consequências dessa decisão? Né? Então, eu acho que o trabalho que a gente fez foi pouco emocional e foi muito baseado em fatos, dados, né? E também em entendimento das consequências, né? Sabendo que, como você falou, a gente vai começar a rodar agora, porque ninguém tem a experiência. Ninguém tem a experiência real, né? De como é que é voltar, de que forma voltar, o que vai funcionar melhor, o que vai funcionar pior. A gente só aprende rodando, só aprende fazendo. E sendo muito, vamos dizer assim, disciplinado em continuar a escuta e os ajustes. Eu acho que esse é um fator crítico de sucesso. Muito legal esse conceito que você também trouxe, né? Do simplificar vai cobrar um preço. E, na verdade, eu pensando nisso que você falou, talvez isso se aplique para tudo, porque nesse mundo ambíguo, né, vai ter vários momentos que a gente vai acabar optando por simplificar, às vezes corretamente, às vezes erradamente, né?
E é interessante ter isso para nós, né? Quer dizer, quando você pegar e resolver passar a régua no assunto, saiba que vai cobrar um preço, né? É interessantíssimo. Quando ser ágil e às vezes simples, e quando ficar num processo de afunilamento, de detalhamento e tomar uma decisão mais lenta, né? E tem um ponto que eu tenho pensado muito em relação ao home office, Patrícia. Logo em seguida eu quero detalhar bem com você cada um dos aspectos, como que vocês estão gerindo cada um dos assuntos, inclusive detalhando até o espaço físico de vocês, né, como que ele foi desenhado e tudo mais. Mas antes disso, eu queria só abrir um parênteses aqui para ouvir tua opinião sobre um assunto que eu tenho pensado muito e que eu vejo que pouca gente tem conversado sobre isso, que é o efeito social do home office, né? Porque dentro dessa perspectiva que a gente conversou aqui de momento de aprendizado sobre o que é o home office ou o híbrido, né? E essa adequação domiciliar, uma das adequações que eu entendo que são mais profundas é a adequação social, né? Por quê? Porque você deixa de parar de ter o trabalho como teu centro gravitacional social, que para a maioria dos brasileiros era uma realidade, e passa a precisar reconectar teu centro gravitacional para um hobby, para fazer amigo numa academia, para fazer amigo dentro do teu prédio, né? Quer dizer, você começa a ser pressionado por não depender do trabalho para você ter um círculo social tão forte. Porque pode ser que você esteja numa empresa que cada pessoa está num canto do país ou do mundo, né? E aí tem uma reflexão que eu queria ouvir tua opinião, que é basicamente essa, né? O que você acha desse processo de adequação social? Você acha que isso já está sendo bem feito pelas pessoas? Como o RH, de que forma que o RH pode suportar o indivíduo para que ele consiga ter uma adaptação mais rápida a isto? Essa pergunta, ela é bem difícil de responder, porque eu acho que a gente está nesse processo e, sinceramente, Rodrigo, eu acho que isso não vai acabar nunca, entendeu? Porque a complexidade vai aumentar, né? Das relações, a forma de trabalhar, as relações familiares, as rotinas. Eu vejo a gente agora não agora, mas sempre, mas mais agora, né? Em ter poucas certezas, né? Uhum. Poucas certezas. E não necessariamente isso é bem. A gente reflete sobre isso, né? A gente vai tentando resolver os sintomas, mas não reflete, entende realmente da onde está vindo isso, né? Quais são as decisões maiores que eu tenho que tomar, né? Então, você acaba agindo taticamente e isso não vai tirar o estresse, isso vai aumentar o estresse, porque você vai tentar controlar a ponta, né? E não trabalhar na causa raiz, né? De realmente como é que eu quero tocar, né, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha própria vida, como é que eu quero e como é que eu consigo fazer isso? Bem, eu diria que são poucas pessoas que fazem essa pergunta, né? Uhum. Então, e eu acho que isso é profundo demais, né? Uhum. Então, acho que o que a gente tem que pensar é como é que a gente ajuda a organização a ser produtiva, as pessoas a serem produtivas e as pessoas a estarem bem e engajadas, né? Bem. Eu acho que é aí que a gente tem que focar, né? Então, eu acho que uma grande ação, Rodrigo, é a escuta Uhum. Uhum. e a construção com a escuta. Para mim, esse é o cerne. Porque daí é que você vai falar assim, bem, o que para esse grupo é importante? Uhum. Porque a gente Faz ouve um todo monte de sentido. gente fazendo coisas muito legais, e são legais, mas elas são legais para quem? Uhum. Bom, genial. Eu acho que você respondeu perfeitamente de uma forma extremamente simples e funcional. Quer dizer, para você trabalhar numa pauta subjetiva, que é essa questão de ajuste social, de reequilíbrio social, é importante empatizar, porque é um tema social, é um tema de subjetivo, de emoção, de estilo de vida, de decisão de vida, né?
Então, fez todo sentido o teu ponto, de fato, né? Quer dizer, o RH talvez, né, Patrícia, a conclusão seja o RH cada vez mais precisa virar uma área discutativa muito forte para qualificar as tomadas de decisão e ajudar a empresa a se equalizar ao longo do tempo, não só no modelo híbrido, mas também não só no modelo de trabalho, mas em todas essas facetas, né, que você trouxe aqui. Faceta social, faceta familiar, faceta de estresse, de sair de uma reunião e entrar em outra. Então, enfim, empatizar, escutar para equalizar, né, para harmonizar, né? E tem outro ponto que eu acho bem importante, e de alguma forma, Rodrigo, quantificar. Porque senão você começa a basear as suas decisões em eu acho. Então, a escuta, ela deve ser quantitativa e qualitativa. Simples. Né? Simples, porque senão você, né, não sai da análise. Eu acho que a gente não tem que analisar muito, não. Eu acho que a gente tem que chutar para gol. Então, analisa o suficiente, mas começa a rodar. Roda e feedback, e ajusta. Roda, feedback e ajusta. Então, essa escuta é uma escuta quantitativa, qualitativa, de forma que você tenha dados para uma melhor tomada de decisão. Porque senão a decisão ela sempre vai estar enviesada para um lado ou para outro. E ela tem que estar assim, ela tem que estar apontada para o seu cliente. No nosso caso, o nosso cliente, colaboradores e colaboradores. Né? Super coerente, super coerente. E conversa também com o que você comentou ali da simplificação. Você pode implicar em você gravitar para a decisão ficar gravitando de um ponto para o outro sem ter uma clareza de que ela está alinhada de fato ao cliente, né, interno ou externo. Né? Patrícia, agora entrando em um detalhamento de todas as boas práticas de vocês em relação ao modelo híbrido. Eu queria começar te pedindo para contar de que forma que a rotina dos líderes mudou. Quais são as boas práticas de vocês nesse ponto? Que vocês criaram algum procedimento para esse grupo da empresa? Conta um pouco sobre a adaptação dos líderes ao modelo híbrido enfim, esse suporte do RH a isso, né? Eu vejo que o passo mais importante é a construção, estar com a liderança e com os times. Tá? Então, a gente parametrizou, mas tudo foi escuta. Tá? Então, quando a gente fala, bem, como vai ser a rotina da sua área? Ninguém vai dizer como é que vai ser a rotina da sua área. A gente tem os parâmetros, né? Então você tem que estar dentro de parâmetros. Mas, bem, você vai querer encontrar a sua equipe para quê? De quanto em quanto tempo? E negociar isso com a equipe. Então, eu acho que grande parte já do aprendizado da liderança vem exatamente dessa construção e dessa definição. Então, nada foi definido por ninguém, né, de fora. Foi feito pela liderança. A gente tem uma escuta permanente também, né? Então, temos, além das escutas por pesquisa, a gente tem também rodas de conversa. Porque, como o pessoal fala, né, o diabo mora nos detalhes. Então, a gente faz rodas de conversa para entender, na realidade, na rotina, o que vai pegar. O que as pessoas não entenderam, o que a gente precisa ajustar no modelo. E muita coisa a gente vem ajustando com essas rodas de conversa. Né? Então, ajuste de quilometragem, ou casos específicos, ou até a contratação de pessoas fora do eixo da nossa operação, né? Onde a gente tem grande, né? Vamos dizer assim, mais volume de operação, né? Então, tudo isso são nas rodas de conversa. E a gente leva isso para a liderança para debater e para a gente tomar as decisões. Então, para mim, assim, todo mundo é responsável pelo modelo. Não é RH, não é área XPTO. Todos nós somos responsáveis. E todos nós vamos começar a rodar e escutar e ver que tipo de ajuste a gente tem que fazer, sempre respeitando a parametrização.
Por alguma razão, eu quero sair do modelo, então a gente vai ter que discutir a parametrização, porque E, outras áreas também podem estar considerando isso, né? quais são esses parâmetros mínimos que vocês definiram, só para a gente entender qual é essa estrutura base de trabalho de um líder da Sul América, né? E como que isso pode ser replicado em outras empresas, né? Aqui a parametrização ela está muito em quantidade de dias que as pessoas devem ir olhando a sua atividade, né? Olhando, e quando eu falo parametrização, olha, então a tua equipe, ela 3 ou 2 vezes. Se a liderança fala assim, não, eu quero 4, mas por que 4? Qual é a demanda? Porque se você for 4, uma área parecida com a sua também vai ter que ser 4. E é esse debate. Então, quando eu falo parametrização, é muito isso, né? E a gente apoia a liderança nessa escuta, né? Então, a gente apresenta os resultados da pesquisa e age junto com a liderança. Então, quando a gente tentando simplificar aqui, Rodrigo, né? Assim, é muito na prática. A preparação da liderança é na prática. Porque tem uma outra frase ótima também. Ah, mas será que a gente está maduro para isso? Gente, a gente amadurece fazendo. A gente não amadurece achando que algum dia a gente vai estar maduro, né? A gente quando eu tiver maduro, eu vou ter filho. Você não vai ter filho nunca, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que fazer as coisas acontecerem e vai apoiando a liderança, lembrando quais são os parâmetros, né, o número de dias, os momentos que importam, e, de alguma forma, dando mais informação para ele conseguir agir junto com a equipe em pontos que saiam de produtividade e engajamento. A gente também fez um desenvolvimento, aí vamos olhar assim, mais no apoio organizacional. Então, a gente faz um trabalho grande de desenvolvimento de ferramentas, né, de quais são os grandes pontos de dificuldade em trabalhos híbridos. Então, a gente traz gente para trocar ideia do mercado, a gente tem e-learning, a gente tem, enfim, N ferramentas que as pessoas podem ter acesso às informações, né? E consigam se desenvolver, tanto teoricamente, conceitualmente, quanto praticamente, enfim, nessa nova realidade, tá? Então, tem muito ferramental. Um outro ferramental bem importante também de saúde emocional, então a gente trabalha fortemente nesse pilar, né? Então, ele está dentro do nosso negócio e está dentro também das nossas prioridades. Então, essa escuta ajuda a gente também a entender quem precisa de algum tipo de apoio maior, ou ferramental, ou de apoio em saúde mental, saúde emocional também. Perfeito. E além desse mapeamento de dias da semana que é presencial ou home office e dos momentos que importam, né? Quer dizer, que é o RH ajudar as áreas a mapear quais são as interações que são importantes, que sejam presenciais e orientar as lideranças. Tem algum tipo o playbook de boas práticas de um líder? Ele tem algum outro tipo de boa prática, por exemplo, daily, né? Reunião diária de alinhamento entre equipes. Tem algum parâmetro geral também que você acha importante, vocês acharem importante criar para que todos os líderes executem algo dentro de um padrão processual, por exemplo? Eu diria que tem 2 parâmetros maiores. Um é o que seriam momentos que importam. Então, qual é a natureza desses momentos que importam? Então, de alguma forma, eles são comuns entre as áreas. Seria o mais próximo de um playbook que a gente teria. Tá? Então, qual é a natureza desses momentos que importam? São os momentos em que a gente vai estar junto, a gente vai estar falando e fortalecendo a cultura da companhia, o que a gente pretende, né? Então, eu diria que se tem um playbook é esse, né? E o outro, de alguma forma, é dos combinados. A gente fazer acontecer os combinados, de que não vamos marcar reuniões antes das 9, nem depois das 18, vamos ter esse espaço de 2 horas, sempre terminar 10 minutos antes as conversas, as reuniões. A gente está perfeito e roda perfeitamente? Claro que não vai rodar em lugar nenhum, né? A gente sabe isso. E também a gente vai botar ninguém para ficar olhando se faz ou se não faz, né? Isso, enfim, não faz nenhum sentido. Então, a gente incentiva, porque, de alguma forma, isso depois, no monitoramento, vai aparecer em pontos de acerto, de engajamento e de produtividade.
E a gente Interessante. vai ter que agir, né? Uhum. Não, bem coerente, quer dizer, vai atuando de uma forma mais macro, mais principiológica e medindo na ponta o efeito, na NPS e tudo mais, e aí vai dando esse espaço de autonomia maior para as lideranças Exato. operarem, e com isso entra também escuta ativa, porque no final do dia aí o líder vai fazer o que é bom para a área dele, né, de acordo com o que ele julga que vai funcionar. Agora, Patrícia, eu queria entrar numa bateria de perguntas para a gente entrar em pequenos detalhezinhos ali das boas práticas de vocês de híbrido, e com isso tirar alguns insights específicos para o público que está acompanhando, tá? Então são perguntas rápidas, respostas rápidas, e com isso a gente vai construindo esses micro pílulas de valor informacional aqui. Para começar, um dos aspectos que mais se tem levantado, questionado, é a qualidade da conexão da empresa entre si, principalmente entre times, não intra-time, mas inter-times. Quer dizer, desfeudalizar o negócio, né? Você unir times que não convivem diariamente remotamente. Como que vocês têm algum aprendizado nessa parte de conectar times diferentes remotamente? Alguma boa prática, alguma rotina para fazer isso? Olha, eu acho que a, a melhor prática que a gente tem, ela pode parecer básica, mas é bem difícil de executar, é de fato você ter uma razão para as pessoas estarem ali juntas, né? Então, metas compartilhadas, né? Projetos compartilhados, fóruns compartilhados, sejam eles presenciais ou híbridos, no fundo, o time tem que ter autonomia de decidir isso. É o momento que importa para o time? Não é. As pessoas têm que ser capazes de tomar esse tipo de decisão, sabe? Então, eu acho que muito o que você falou, acho que a gente tem que trabalhar muito em princípios, premissas e monitoramento. Uhum. O processo, a gente tem que dar autonomia para a liderança, para os times, de estabelecerem qual é a melhor forma da gente fazer isso. Tem ou não tem espaço? A gente tem um aplicativo que faz a gestão dos espaços, você agenda os espaços. Eu tenho ou não tenho um espaço? Eu tenho espaço, eu vou. Não tenho espaço, vou outro dia. Então, a gente tem que dar, vamos dizer assim, esse tamanho, né, para as pessoas, que as pessoas são capazes de tomarem boas decisões, a liderança também, né? Então, eu acho que a prática é você ter metas comuns, fóruns multifuncionais, squads, e essas dinâmicas que fazem as conexões reais acontecerem. E não, Legal. vamos passar aqui no café. Por quê? O nosso espaço ele vai estar cheio de cafés, as pessoas vão estar circulando. E talvez, e talvez não, com certeza, em espaços mais colaborativos do que individualizados. Antes as pessoas estavam todas lá, mas elas podiam passar o dia inteiro sem interagir com absolutamente ninguém. Ah, não, a pessoa no café? Tá, mas a pessoa está a maior parte do tempo ali. Ela não conversa. Ela vai continuar conversando. Então, o que a gente faz? Participa de um time multifuncional? Será que essa pessoa está engajada? Onde ela pode trabalhar melhor? E ela precisa desse nível de trabalho multifuncional ou não? Ela é uma pessoa mais especializada e que prefere trabalhar desse jeito. Então, de novo, sabe? A gente realmente trabalhar com o que vai fazer a diferença e não, bem, temos que incentivar o trabalho multifuncional. Não, o trabalho multifuncional ele é necessário para você entregar determinados resultados, né? Com Interessante. determinados rituais da cultura organizacional. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Maravilha. Quais as tecnologias que você considera imprescindíveis para esse novo mundo? Olha, a gente muito as de comunicação e as de colaboração, né? Então, um dos grandes impactos que a gente teve na parte de tecnologia é licença. Licença para algumas, né, para alguns programas que trabalham exatamente nisso, mais comunicação,
né? Ida, volta e Uhum. colaboração também. Então, exemplo, né? Miro é um exemplo. Então, a gente tem que ser capaz de rodar squads, ideação, né? Remotamente. Uhum. Então, a gente vai precisar de mais ferramental. Então, de novo, da mesma forma, a gente fez essa escuta da rotina das pessoas para fazer essa adequação. E foi um bom momento, né, para fazer um bom clean-up, né? Tem Uhum. gente que tem um monte de licença para coisas que não usam, né? E falta de licenças para as coisas que precisam. Então, Uhum. é um bom momento para você fazer esse. Ou seja, você não precisa necessariamente aumentar o seu custo, né, com Uhum. tecnologia e com licenças, enfim, mas você pode estar fazendo essa remodelagem, né? Uhum. Legal. Agora, com relação ao escritório, né? Como era o escritório, a gente já sabe, né? Baias, enfim, tinha até os arquitetos até usavam uma quantidade de metro quadrado por pessoa, Exatamente, enfim, número de banheiros por pessoa, tinha todo um cálculo arquitetônico que hoje tiveram que jogar no lixo aquilo ali, porque realmente não se aplica mais. Agora, falando do escritório hoje, né? Como que ele está desenhado, de uma forma geral, só para a gente entender um pouco desse ambiente de momentos relevantes, né? De momentos que importam, né? isso. Então, eu acho também importante aqui colocar que a gente já trabalhava, né, com essas flexibilidades. Claro que, Uhum. majoritariamente, a gente tinha mais espaços individualizados e menos colaborativos. Porém, a gente já tinha muito espaço colaborativo e esses espaços mais flexíveis, né? Então, exemplo, nosso escritório no Rio, ele já tinha, né, aquele formato meio Outback, a gente tinha um espaço reservado para ligações, a gente já tinha as mesas colaborativas, inclusive de liderança, a gente já tinha o desenho de você não ter um lugar marcado, não, os lockers, e você senta em lugares diferentes, né, para dar essa flexibilidade, né, de você ter uma otimização maior dos seus espaços, e menos sala de reunião, porque os espaços colaborativos esses espaços mais flexíveis, eles davam conta de você interagir, né, de você se relacionar. Eu estou falando isso por quê? Porque o que a gente vem fazendo é aumentar este desenho frente ao, às estações de trabalho. Então, Uhum. era algo que a gente já praticava. As nossas filiais, né, as novas filiais, que são áreas de relacionamento com corretores, com clientes, a gente já tinha espaços super flexíveis, que podem virar treinamento, ou uma estação de trabalho, ou um espaço colaborativo, ou um espaço para evento. Olha, a gente vai guardar tudo e hoje a gente vai receber todos os corretores da região para um happy hour. Então, Uhum. tudo vira happy hour. No dia seguinte está uma sala de treinamento com estação de trabalho. No outro dia está tudo colaborativo. Então, Uhum. é, o nosso posicionamento foi sempre flexibilidade. Eu acho que flexibilidade é o nome do jogo, né? Então, a Uhum. gente tem espaços flexíveis que, neste modelo, a gente vem aumentando, mas não precisa ser um Big Bang. Por quê? Porque a gente não vai ter todo mundo no escritório ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer aos poucos esse tipo de adequação e, ao mesmo tempo, as filiais novas, esses espaços de relacionamento bem flexíveis também. Maravilha. E agora, falando dos dias presenciais, né? Quais dias Como é que vocês definiram quais dias que vão ser os presenciais para o time híbrido, na acepção da palavra? E há alguma orientação geral para os líderes de como aproveitar esse dia, ou seja, alguma diretriz específica? Então, aqui também a equipe, as pessoas definiram quais são esses dias, junto com a Uhum. liderança, né? E os momentos que importam é quando um grupo de pessoas tem que estar junto. E que também pode ser móvel, né? Então, momentos que importam para esse time, ou para aquele time onde a gente vai misturar esse dia. Então,
cada pessoa tem a sua programação. Por quê? Isso foi alinhado com a liderança e com a equipe, como é que a gente vai funcionar, né? E a orientação dos momentos que importam é muito por princípio, muito por conceito, né? Mas, em geral, um dia presencial, ele vai demandar muita interação. Porque a gente está considerando exceção as pessoas que vão para uma estação de trabalho, por alguma restrição que elas tenham em casa, né? Grande parte será de interação. Então, são momentos em que você tem um espaço para falar de resultado e para recalibrar ações, né? Esse é um ponto. Para falar sobre o que está acontecendo, ou um grande planejamento que a área precise fazer, ou um momento em que a gente precise, bem, a gente tem esse caso, a gente precisa definir quais são as alternativas, de que forma a gente vai trabalhar, ou de reconhecimento também, né? Então, esse espaço é o dia que a gente vai falar sobre os aniversariantes, quem entrou. Então, assim, a gente tem esse desenho e cada liderança, de alguma forma, está priorizando. Mas a gente vem acompanhando também para saber o que está faltando dentro desses rituais, né? Tanto dos combinados quanto dos momentos que importam, tá? Maravilha, maravilha. É importante dizer, né, que esse uso de conceito, né, que vocês fizeram, criar esse conceito do momentos que importam, ele permite a empresa usar bastante princípio, né? Eu acho que tem... porque no final do dia você está ilustrando de uma forma muito clara para o líder para que aquilo ali serve de uma forma geral e qual que é o limite de atuação ou a expectativa que existe em relação àquilo. E aí, dentro desses limites, a pessoa faz do jeito que ela achar melhor, né? Então, no programa anterior, inclusive, um dos programas anteriores, a gente estava falando um pouco sobre esse uso das analogias pelo RH, como que é importante o RH se comunicar, criando esses conceitos digeríveis, né? E eu vi muito isso hoje aqui, né? Quer dizer, cria essa mensagem forte, clara e autoexplicativa, e daí, com isso, você consegue desdobrar aquilo de uma forma muito simples e fácil e clara, né? E Rodrigo, acho que tem um ponto aqui que é a questão do empoderamento mesmo do líder ter o seu jeitão, a equipe ter o seu jeitão, tem um empoderamento, tem um processo de amadurecimento educacional também, né? E nenhum manual, nada dá conta do que pode acontecer. A gente está falando da complexidade, né? Das mudanças que acontecem. Então, acho que o princípio ele dá essa agilidade, né? Ela cria esse espaço para as pessoas saberem, elas têm que saber o que tem que ser feito, não tem que esperar alguém dizer o que tem que ser feito, né? Inclusive, a gente tem uma newsletter quinzenal na Farseus que manda para o mercado, né? E é curioso que saiu hoje de manhã a newsletter da quinzena, saiu a segunda newsletter do mês hoje de manhã. E ela fala muito desse momento da grande renúncia e do empoderamento que a balança virou, no sentido de que a empresa não é mais a detentora do profissional, e que o mundo hoje é um mundo que o indivíduo vai ter que... Ele é o dono do horário dele, da agenda dele, das preferências dele. Então, essa estratégia geral que você trouxe hoje, ela ilustra muito que vocês já estão nesse caminho de empoderar o indivíduo, de sair daquele papel de criar um monte de regra, um monte de procedimento, um monte de diretriz, para dar esse voto de confiança, e isso tem mostrado nas pesquisas que têm sido feitas até então que tem gerado resultados muito positivos, né? Aumento de engajamento, aumento de qualidade de vida, enfim, satisfação no trabalho. Então, como você falou lá no começo, né, Patrícia? Acho que a gente está descobrindo tudo, né? Está tudo acontecendo nesse exato momento, né? Tem poucas respostas e muitas perguntas hoje, mas talvez uma das respostas que você trouxe aqui, claramente, não me deixe parafrasear se não concordar, mas essa questão de que o RH ele precisa cada vez mais empatizar, ouvir e empoderar o indivíduo,
não seria desempoderar a empresa, mas transferir poder. Transferir poder. Acho que é um conceito mais fiel ao que você está dizendo aqui. Não sei se eu parafraseei bem ou se eu interpretei bem teus inputs hoje aqui. É muito nesse caminho, Rodrigo. Assim, é uma construção de todo mundo. O espaço organizacional é um espaço de todo mundo, né? A direção, óbvio, você tem espaços, né, em que você define, né? Então, aqui a gente define esse tema, aqui a gente define outro, aqui a gente define outro tema, mas isso tem que estar dialogando o tempo todo. Então, é um espaço que todo mundo constrói, é um espaço que todo mundo tem, né? A gente não vai acompanhar 100% das pessoas a cada minuto do seu dia. E nem no presencial, e nem antes. Porque, não, eu via que a pessoa estava lá. Não, você via que a pessoa estava sentada lá. Mas, assim, o que ela está fazendo, o que ela está pensando, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está a fim de trabalhar ali, você não está vendo, você simplesmente está vendo um corpo. Genial, Confere? genial. Então, isso é muito ilusão, isso é muita ilusão. A melhor forma, realmente, de você saber que as coisas estão funcionando é escutar o tempo todo. Bem, a gente está nesse pé aqui. E se a gente não tiver, que as pessoas falem, porque a gente tem que criar também um ambiente de confiança em que as pessoas falem. Falem o que de fato está acontecendo para a gente agir. Agir para melhorar, não agir para punir, não para agir para esquecer, né? Nem gaveta tem mais, né? Para a gente botar em algum lugar, no iCloud, sei lá o quê, né? Na cloud. Né? Mas, assim, para você, de fato, falar, eu tenho que escutar, de fato, o que está acontecendo e, de fato, a gente evoluir. Porque, né, você ignorar os fatos não significa dizer que eles não estejam lá. Confere? Totalmente, totalmente. Então, vamos lá, vamos trazer para cá, vamos trabalhar e todo mundo junto, porque é de todo mundo, o espaço é de todo mundo. Assim, Patrícia, queria te agradecer muito aqui pela conversa. Achei incrível e, para mim, acho que a grande contribuição que fica aqui dessa conversa não adianta lutar uma batalha nova com as armas antigas, né? Porque eu acho que tem muita empresa ainda tentando resolver esse problema do mundo novo com ferramenta velha, ou seja, o mundo mudou, o indivíduo quer ser empoderado, o home office ou o híbrido, ele dá você queira ou não, dá uma autonomia para o indivíduo do outro lado, que você não vai conseguir atuar via microcontroles, microprocessos. Então, o que você trouxe aqui é muito valioso no sentido de que é importante usar ferramentas novas para resolver os problemas novos. Porque as ferramentas velhas, se ficar insistindo nas ferramentas velhas, talvez o caminho vai ser do insucesso. E você, no final do dia, eu acho que a ferramenta, você trouxe vários conceitos muito legais, mas alguns que me chamaram muito a atenção pelo sublinhar desses aspectos autonomia, trabalho com princípios, né? E o empoderamento, né, dos líderes, das pessoas. Então, acho que ficou uma reflexão bastante importante aqui para todos. Eu queria, antes de encerrar o programa, te devolver a palavra, Patrícia, para você completar ou retificar algum entendimento meu aqui que tenha ficado, não tenha ficado fiel ao que você trouxe aqui. Olha, Rodrigo, eu adorei o bate-papo, né, porque bem aberto também. Eu acho que fala, né, desse espaço em que a gente quer construir pensamentos novos, né, formas novas da gente fazer as coisas, porque, de fato, todo dia tudo é novo, né? Então, absolutamente tudo que você falou é muito, talvez de uma forma até mais estruturada do que a gente venha fazendo, né? Trabalhar exatamente dessa forma, né? Porque é a forma que a gente entende que é assim, abraçar essa complexidade, abraçar a incerteza, abraçar a volatilidade, porque ela está aí, você não controla. Né? O controle é completamente inútil, né? Ele vai contra o fluxo, e o fluxo é imparável, né?
Então você tem que o quê? Tá dialogando com tudo isso e você não faz isso sozinho, na mão de um, na mão de outro. Então, às vezes, dá um pouco de, como é que eu vou dizer assim, de frustração, porque muita gente quer respostas rápidas, soluções rápidas, mas como você mesmo disse, né, as soluções rápidas, elas trazem um custo que eu não estou quantificando, trazem consequências que eu não estou quantificando. Então, às vezes o processo de alinhamento, de escuta, ele parece um pouco lento, ele dá um nervoso, porque você não sabe direito o que vai acontecer, mas vai acontecer o que tem que acontecer, porque está tudo lá. Né? E você dialogando, escutando e ajustando é a forma mais eficiente, né, para você construir soluções. Né? É bem mais eficiente. Dá um nervoso, porque é muito diferente, mas é a forma mais eficiente nesse contexto de mundo que só vai acelerar. Não tem nenhuma perspectiva disso mudar para trás, né? É só para frente. Isso você me lembrou de uma frase muito interessante que eu ouvi, que fala assim, que seja líquido em um mundo líquido, né? Não seja sólido em um mundo líquido. Exato. Eu acho que é um pouco isso, o mundo ficou fluido, dinâmico, e o RH tem que ficar líquido também para acompanhar isso tudo, né? Patrícia, sensacional. Gostei muito aqui do bate-papo. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade e espero te ver de novo aqui no programa. Para quem está acompanhando até aqui, não deixa de seguir a playlist do programa na sua plataforma preferida e também navegar nos mais de 80 episódios já disponíveis para estar acompanhando todas as nossas conversas e reflexões. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá, um abraço a todos, um abraço para você, Patrícia.